Bom, Ayrton, novamente eu queria te agradecer pelo tempo, pelo espaço, né, e pela disponibilidade em nos ajudar com essa apresentação. A ideia aqui, novamente, é a gente falar das possibilidades com segurança, né, e nesse caso aqui a gente vai falar do Security Operations Center do futuro, né. Sim. Acredito que a gente vai falar dos principais objetivos, né, quais são os termos, em termos de segurança cibernética, né, sobre funcionamento. Entendo também que os motivos para que a gente possa ter isso de forma não internalizada na empresa, né, em tempos onde esse tipo de contratação é bem difícil, uma pessoa dedicada, e normalmente a gente não tem uma pessoa apenas no SOC. E também a gente falar um pouco aí como que o SOC do futuro trabalha com detectando ameaças e como ele faz a resposta a incidentes de segurança, né? Acho que são os principais pontos aí, como ele se comporta, como ele age, não só na velocidade, como também na melhor resposta e garantindo a segurança das corporações, né? Acho que esses são os pontos que a gente vai falar hoje, né? Perfeito. Obrigado, Nelson, Roberto. Bem-vindo todos aí que estão conectados. A ideia é a gente contextualizar um pouco o cenário de ameaça cibernética, né? O que está acontecendo no país, não só no Brasil, até trazendo esse contexto, né? O Brasil é o país hoje que mais recebe ataque na América Latina, diariamente, ataque cibernético, busca de invasão, ataque de ransomware, o novo crime cibernético, né? E a ideia é falar um pouco desse contexto e falar principalmente de uma operação de segurança, né? Exatamente como você falou, assim, como é que é uma operação de segurança 24 horas, né? Como é que é um centro de operações de segurança que faz monitoramento, monitoramento ativo de busca de ameaça ativa, até a detecção de uma ameaça e as etapas de contenção, né? Como é que a gente responde diante de uma ameaça que está acontecendo, ou uma tentativa de ataque. A ideia é contextualizar isso em alguns slides, a gente até não perder muito tempo nos slides, mas ter esse contexto e olhar efetivamente uma operação, né? Na verdade, a gente vai mostrar a demonstração de uma plataforma em operação com ambiente real. Esse ambiente real, obviamente, é um espaço controlado, né? Não há problema da gente expor os dados, mas é um espaço nosso que a gente tem, que é monitorado também pelo SOC, pelo Centro de Operações de Segurança. Tá? Fiquem à vontade, qualquer dúvida, pergunta, possam interromper, eu consigo enxergar. Eu já quero Só... começar aqui com primeiro ponto, Ayrton. Por que o Pode Brasil é um falar. foco? Por que será que o Brasil é um foco hoje por esses ataques? O que você vê? Nosso mercado ainda muita gente pirata, a falta de preocupação ou uma maturidade em grande parte das empresas. Ah, não, segurança da informação é coisa para empresa muito grande, não vai acontecer comigo. Isso aqui, não, ninguém está olhando para o Brasil. Por que o Brasil hoje está em tanto destaque assim para essas tentativas? O que você vê como um ponto? Vamos lá, tem alguns motivos, né? Na minha percepção, alguns motivos. O nível de maturidade das empresas, de uma forma geral, para a segurança cibernética é baixo, né? Muitas empresas ainda pensam em proteger o perímetro. Botei um firewall, botei um endpoint protection, botei um antivírus e estou seguro. O desafio é que as ameaças cibernéticas ao longo dos últimos 4, 5 anos, elas ficaram bem complexas, e a gente começou a ter um ataque efetivo, né? Desde 2017, para falar a verdade, quando a gente teve o primeiro grande ataque de ransomware, que foi uma novidade, né, no mundo, com um ataque chamado WannaCry. Esse ataque de ransomware, na verdade, trouxe uma nova perspectiva, porque ela trouxe um ataque chamado Zero Day, assim, nenhum antivírus na época detectava aquele tipo de comportamento que estava acontecendo,
E, na verdade, a gente estava diante de um novo crime cibernético. Porque, na verdade, o que aconteceu? O hacker criptografou centenas, dezenas, milhares de computadores e ele fez o que a gente chamava de um sequestro eletrônico, né? Ele criptografava o computador inteiro, ou todos os dados daquele servidor, ou de vários computadores, e falava assim, ó, você quer ter acesso, você me paga em Bitcoin, né, numa carteira eletrônica, que eu vou te dar a chave de descriptografia dos seus dados que foram criptografados. E aí, enfim, esses ataques bem-sucedidos, na verdade, começou a movimentar no mundo inteiro uma nova moeda, né, uma nova forma de obter dinheiro de uma forma muito expressiva. Alguns anos depois, surgiu uma segunda versão de ataque de ransomware, que a gente chama de Double Extortion, né? Depois de 2018, 2019, na Europa e depois agora no Brasil com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que define um regulamento mundial de proteção de dados e que obriga as empresas, de uma forma geral, a proteger os dados pessoais, né, de uma forma geral, das pessoas, né, que os dados pessoais que são tratados pelas companhias. Os hackers evoluíram. O que eles fizeram agora? Agora, além de fazer o ataque de ransomware, eles fazem uma dupla extorsão. Então, eles atacam, obtêm, se eles tiverem um sucesso naquele ataque de ransomware, eles criptografam os dados e vão fazer a primeira extorsão, dizendo, olha, você quer ter acesso aos dados, você me paga, eu te dou a chave de descriptografia. E muitas companhias, é o que a gente recomenda, é não pagar, né? Porque isso alimenta exatamente essa cadeia criminosa de ataque. Ciclo vicioso. Exato. A segunda extorsão, na verdade, a companhia não paga, fala assim, não, eu tenho backup, eu vou recuperar a imagem das minhas máquinas, efetivamente, ok. A segunda extorsão o hacker vai e fala assim, ok, você não vai me pagar, mas eu vou, então, vazar os seus dados e você vai ter aí uma possível sanção administrativa, multa de uma lei geral de proteção de dados ou uma lei de privacidade no qual a companhia está submetida, né? Então, o que a gente observa, né, só voltando ao ponto inicial, o nível baixo de maturidade das companhias e a sofisticação dos ataques fizeram com que o Brasil, porque é muito grande, né, é o maior país em termos de economia da América Latina. Afeta muita gente, né? Aparece para muita gente, vamos chamar assim, o caos. Trouxe assim, é mais fácil, né, atacar aqui, porque tem muitos alvos potenciais e com nível de maturidade baixo, né? Então, acaba tendo um impacto maior, enfim, e aí aí é questão de ciência, né? Para que eu vou atacar 10 se eu posso atacar 1000 de uma vez? Então, a possibilidade de eu ter êxito é maior, né? Então, esse é um aspecto importante. Outro aspecto que eu acho que tem uma influência menor no mercado, mas tem também, é a falta de profissionais especializados em segurança da informação. A gente tem um déficit na casa de 400 mil, 500 mil pessoas, postos de trabalho na área de segurança da informação não preenchidos. E há uma deficiência de pessoas especializadas que conheçam efetivamente cibersegurança e que possam exatamente contribuir com as empresas do ponto de vista de modernizar, né? E uma outra coisa até que o Nelson comentou no início, diante desse desafio, as empresas ficam ligadas 24 horas, né? Quantas companhias eu não conheço nenhuma companhia que fala assim, 18 horas, acabou o expediente, desliga e vai embora para casa. Mas, cara, o site está no ar, o comércio eletrônico está ligado, o teu correio eletrônico está conectado, os teus servidores estão ligados na internet. Ninguém desliga tudo, né, depois das 18. E se a gente perceber, 2/3 do tempo, a companhia está conectada na internet sem supostamente nenhuma supervisão de ninguém, né, fora do horário comercial. Né, no horário comercial, aquelas 8 horas lá, tem gente olhando, etc., mas 2/3 do tempo não, né? Depois das 18 até 8 horas da manhã do dia seguinte, seus serviços que estão conectados na internet estão ligados, estão expostos, e se não tiver ninguém olhando, pode ser uma boa hora que o hacker está exatamente tentando explorar efetivamente isso, né? O tempo de resposta é maior nessa janela, né? Vai demorar mais a perceber o problema. Justo. Às vezes nem percebe, tá? Eu não tenho nessa apresentação, mas só para vocês terem uma ideia, só para contextualizar.
o tempo médio que uma companhia demora para identificar que ela foi atacada, tem algum incidente cibernético, é 270 dias. Esse é o tempo médio. É quase um ano. Ocorre a invasão, e aí um ano depois, se ela perceber, né? A gente Quase tá falando um ano depois, ela, assim, pô, olha, aconteceu alguma coisa. E o tempo médio de recuperar, ou seja, de investigar, conter, etc., é mais 50 dias. Então, a gente está falando aí de 300 e tantos dias, é quase um ano, entre acontecer um incidente cibernético e a efetiva contenção e tratamento. Por quê? Ela não tem nenhuma ferramenta, ou não usa, ou não consegue perceber que foi atacado. Muitos hackers fazem isso, né? Uma estratégia é exploração, persistência. E aí ele não ataca, ele planta lá dentro e fica quieto durante um tempo, para saber se a companhia vai perceber, não vai perceber, e ele começa a fazer movimentação lateral para poder colocar a mão em informações que sejam mais relevantes ou que causam mais impacto efetivamente. Né? Às vezes atacar, tirei o site do ar, fiz um denial of service, pode ser que o impacto seja pequeno, não seja relevante do ponto de vista financeiro para quem está atacando. E dá tempo das companhias se resolverem aquele ataque, né? Se for algo bem simples, eles não se expandirem dentro da rede, né? Exatamente. Se eles não fizerem o que a gente chama de persistência, exploração, movimentação lateral. Então, em geral, explora, faz uma persistência, aí para, e aí ele vai começar a fazer outras atividades para escalar privilégio, ganhar acesso a informações que sejam efetivamente relevantes do ponto de vista de impacto para aquela companhia. Tá? Bom, uma boa introdução, e aí eu queria explorar isso, né, que é exatamente o que a gente está vendo hoje. Né? O cenário de segurança cibernética é desafiador hoje. Isso não só no Brasil, mas no resto do mundo. Por quê? Agora a gente tem uma novidade, né? Os hackers estão usando inteligência artificial para ampliar os ataques. Então, já tem alguns exploits baseados em inteligência artificial, que ele consegue usar aprendizagem de máquina, né? Machine learning, deep learning, para ampliar a quantidade de ataque ou automatizar a quantidade de ataque. Outro cenário que torna isso desafiador é que as superfícies de ataque estão crescendo rapidamente. Aí, mas o que é superfície de ataque? Superfície de ataque é aquilo da companhia que está exposto na internet. É um serviço, um servidor, um software como serviço. É tudo aquilo que a companhia usa em termos de tecnologia e que está exposto na internet, é o que a gente chama de superfície de ataque. Se a gente olhar alguns anos atrás, a gente tinha cenários mais simples, né? Tínhamos meu ambiente interno, meu data center, o meu CPD, meu ambiente client-server, né? Aí surgiu a internet, a gente conectou a internet, começou a contratar software como serviço. Não coloca o teu correio eletrônico dentro de casa, contrata como serviço, contrata o Office 365, o Google Workspace. Então, a gente começou a levar os dados corporativos das companhias para fora da companhia. Isso é natural. Aí teve um grande movimento no mercado, né, de nuvem. Não, cloud service é o futuro, todo mundo vai ter que ir para a nuvem, não faz sentido você manter tudo dentro de casa. A nuvem é mais fácil, né? A nuvem, tudo que vai para a nuvem, a nuvem é mais segura. E aí, na verdade, quando você lê o disclaimer de um serviço de nuvem, lá está dizendo assim, a responsabilidade é compartilhada. Olha, eu garanto, provedor de nuvem, né, Microsoft, Google, Oracle, Amazon, eu garanto a proteção física, a proteção de que o serviço vai estar funcionando, a resiliência, etc. Mas, assim, a proteção, segurança dos dados, a proteção de acesso, gestão de acesso é sua, você que está contratando. Então, ontem até a gente... Um bom ponto até nisso é o backup dos dados, por exemplo. Né? Exato. Ontem a gente estava conversando isso, né, numa reunião com vários clientes, e a gente estava exatamente discutindo isso. Falei assim, não, mas o meu serviço está na nuvem, não tem backup. Não tem backup. Você contratou o backup? Ele pergunta, você contratou o backup também? Não, o Office 365... Opa! O Office 365 não tem backup. Ele falou, mas como assim? Eu falei, não tem backup. Se você não contratou, não tem. Aí ele falou, mas o que significa? Ele falou, significa o seguinte, imagina o seguinte, você vai demitir um funcionário, você pegou o funcionário e vai mandar ele embora, ele percebeu que vai ser mandado embora, ele entra no OneDrive dele ou no SharePoint da companhia que ele tem acesso e deleta tudo.
aquela operação de delete fica durante um tempo naquele serviço de nuvem, e se você não recuperar aquilo, depois de X dias, aquilo desaparece e não tem como recuperar o backup. Você pode ligar para o provedor, seja Google, Microsoft, etc., e falar assim, recupera aí de 30 dias atrás, 60 dias atrás. Não vai recuperar, porque não tem efetivamente backup. Porque a proteção de dados é uma responsabilidade compartilhada em nuvem, né? E isso, todo mundo, não, pô, a nuvem vai simplificar a vida, né? Do ponto de vista de segurança, ela complicou demais, porque, na verdade, agora a gente expandiu a superfície de ataque, a gente está operando o que a gente chama de anywhere, né, em qualquer lugar, any device, o teu usuário quer usar qualquer dispositivo para acessar os dados corporativos, seja um dispositivo pessoal, um telefone, um tablet, um notebook, seja da companhia ou não da companhia, e any connection, porque o usuário quer acessar de qualquer conexão. Ele quer acessar do Wi-Fi da LAN house, ele quer acessar do Wi-Fi do shopping, do aeroporto, da rede da casa dele. Então, assim, para ele, qualquer conexão serve, seja ela segura ou não segura, ele quer acessar aqueles dados corporativos. Então, antigamente a gente tinha um perímetro protegendo a companhia, agora não tem mais perímetro, né? O perímetro está em qualquer lugar, né? O teu usuário está em qualquer lugar, usando qualquer conexão para acessar, né? Então, isso torna muito desafiador. E a gente tem agora um componente mais novo, né, mais recente, que é o que a gente chama de container, né? Eu sei que é um tema mais técnico, mas quem usa multinuvem e usa ambiente de container, que é o que a gente chama de Docker, né, ou Kubernetes, que são soluções de virtualização de pedaços da aplicação. Container veio revolucionar a questão de virtualização de aplicação, mas aquilo é igual o Gremlin, né, porque expande com uma velocidade fora do normal. E aí você fala assim, quantos containers você tem? Não sei. O que está rolando nos containers? Quem fala com quem? Também não sei. Então você não tem a mínima visibilidade do que está acontecendo no teu ambiente, e aí muitas companhias têm um ambiente que ainda é multinuvem, né? Não, tem um pedaço na Amazon, um pedaço no Google, um pedaço na Oracle, um pedaço no Azure da Microsoft, e assim, o que está acontecendo lá? Onde é que estão os meus dados? Meus dados estão persistidos aonde? Ninguém sabe, né? Então, assim, esse desafio aumenta muito o cenário de segurança cibernética. A pandemia acelerou muito a adoção de tecnologia, né? Não só a transformação digital, mas digitalização de uma forma geral das companhias. Acesso remoto, né? Como eu falei, anywhere, any connection, any device, né? O colaborador quer acessar da onde ele teve a melhor experiência possível na pandemia, né? As empresas ou adotavam tecnologia para manter as operações ou fechavam. E isso foi disruptivo para muitas companhias, né? Porque muitas companhias falaram assim, não, é impossível, esse negócio de home office não vai rolar. A pandemia veio e provou que é possível, né? E mudou um paradigma em muitas companhias, dizendo assim, cara, é possível a gente operar, só que trouxe um ambiente de risco enorme do ponto de vista de segurança cibernética. Como eu já falei, transformação digital. E, por último, a integração dos ambientes IoT, né? Os ambientes industriais, né? Indústria 4.0. Agora eu quero conectar minha indústria com o meu ERP, enfim. Trouxe mais superfície de ataque, trouxe um ambiente que, naturalmente, era um ambiente seguro, o que a gente chama de autônomo, né? Porque ele não era conectado à internet. Os ambientes industriais passaram a ser conectados à internet. E aí eu falo de industrial, mas assim, a gente pode falar de qualquer ambiente operacional, né, do ponto de vista de operação, como uma estação de tratamento de água, ou, por exemplo, uma unidade hospitalar que é controlada por software, né, uma UTI, por exemplo, que preciso conectar à internet para poder integrar exame, etc. Então, à medida que você conecta, você começa a expor, né? E até essa semana a gente estava conversando com fabricantes de plataformas de ambiente OT, e um dos fornecedores até falou, o desafio de OT é que a segurança de OT salva vidas. Essa é a grande diferença. Porque o impacto é muito maior, né? Exato. Você imagina como um ataque que a gente teve numa estação de tratamento de água numa cidade na Flórida. O hacker atacou, acessou a rede operacional que faz o controle da estação de tratamento. Ele aumentou em 10 vezes a quantidade de soda cáustica na água.
10 vezes. O que era normalmente cobrado, ele aumentou em 10 vezes a quantidade. E a sorte que o operador olhou aquilo, observou no painel, falou, pô, estranho, porque esse indicador é 10 e está 100. E aí ele voltou para 10 e o hacker continuava com acesso, o hacker voltou para 100 de novo, aí ligou para o gerente. E é um caso famoso, depois se alguém quiser pesquisar, tem vários sites que falam sobre isso, um ataque a uma estação de tratamento numa cidadezinha da Flórida. E aí ele percebeu, ligou para o gerente e falou, pô, você que está acessando? Aí o cara, não estou acessando. Ele falou, então, cara, alguém está acessando porque alguém está modificando. Ele falou, desconecta tudo. E aí a gente vai perceber que para o gerente fazer o acesso à estação de tratamento de água remota, ele tinha um TeamViewer na máquina. E o TeamViewer é que tinha sido explorado para poder ganhar o acesso àquela estação de controle. Você vê que é um negócio, não, comodidade, vou acessar remoto, não sei o quê, etc. Mas a gente está falando de um ambiente operacional que pode matar, né? Se de fato tiver um ataque ali, né? Enfim, esses são alguns desafios. Por um lado, a gente tem a ascensão da inteligência artificial nos ataques cibernéticos, né? Enfim, eu acho que depois a gente pode até falar com mais detalhes, até demonstrar isso, né? A gente tem alguns exploits que usam inteligência artificial e os ataques automatizados, né? Como automatizar e orquestrar ataques em grande escala, como eu falei, para que ataca 10? Vamos atacar 1.000, 2.000, 5.000 empresas de uma vez só, né? E e isso, os hackers estão usando inteligência artificial para automatizar e para ganhar volume efetivo nos ataques. E é interessante, né? Então, um comentário. Se você for na Deep Web, na Dark Web, é possível contratar ransomware as a service. Você contrata o ataque como serviço. Até, por exemplo, ataque de denial of service. Quero tirar um site do ar ou quero tirar um serviço do ar. Por $50, você contrata mais ou menos uns 5.000 máquinas para fazer ataques e acessos simultâneos num site durante 1 hora. Quero tumultuar a venda do Rock in Rio, se eu não me engano é hoje. Exato. Do Rock in Rio Card. Vou tumultuar. Vou derrubar a plataforma do meu concorrente. Isso aí, você vai lá, contrata e durante 1 hora você vai ter, sei lá, 5.000, 10.000 máquinas fazendo acesso àquele ambiente para causar uma indisponibilidade, né, o que a gente chama de um denial of service, né, uma indisponibilidade de algum serviço. Em geral, não se faz só isso, né? Se combina esse ataque com outro ataque de phishing para direcionar num site falso. E aí, tá agora direto, né? No Natal aí, a gente vai ter milhares e milhares de ataques desse tipo direcionando para sites falsos efetivamente. E aí, do outro lado, né? O hacker está usando inteligência artificial como ferramenta para ataque, mas do outro lado a gente tem a IA usar a inteligência artificial também como solução, né? Porque ela pode melhorar a capacidade de detecção e as ameaças cibernéticas. E a IA pode automatizar tarefas complexas. Então, hoje, e é interessante falar isso, porque a inteligência artificial não é um negócio novo, mas ela passou a ser muito popular esse ano, principalmente por causa das inteligências artificiais generativas, né, como o ChatGPT, o Copilot, ou o Bart, do Google, e outras aí que estão chegando. Porque ela passou a ser popular, né? As pessoas começaram a usar a inteligência artificial, o próprio ChatGPT, e falaram assim, caramba, eu pergunto um negócio, ele me responde correto, ou ele faz o compilo texto, ou ele gera uma imagem, e aquilo começou a demonstrar para o público em geral o poder efetivo do uso da inteligência artificial de uma geral. Pesquisas de IA têm mais de 15 anos, né? Então, usar esse poder, que é o que a gente chama de velocidade de máquina, é extremamente importante quando a gente está falando de uma capacidade de detectar uma ameaça cibernética num ambiente. Tá? Eu não sei se você ia falar alguma coisa, Roberto. Não, eu até vou disponibilizar aqui o vídeo no chat do nosso webinar da semana passada, onde a gente falou muito sobre o uso da IA e até assim, como os novos problemas que a IA está trazendo para dentro das companhias, né? Eu lembro que você comentou sobre os desenvolvedores que validavam o código do seu produto no ChatGPT para ele trazer uma melhor escrita do código. E para onde está indo esse repositório? Então, vou deixar só essa pontinha, a curiosidade para quem quiser assistir o vídeo da semana passada. Está aí no nosso canal, que é bem interessante os novos problemas que a IA traz, tanto para ajudar, né, quanto para dificultar
o nosso trabalho de gerenciar os usuários internos. Onde eles estão pesquisando, Exato. para onde isso está indo. Então, vou deixar o vídeo para o pessoal conhecer um pouquinho mais lá sobre o assunto. Use com Não, moderação. e aí é interessante falar, né? Porque, por exemplo, a própria Samsung bloqueou o uso do ChatGPT, porque ela detectou vazamento de propriedade intelectual, partes de código que tinham propriedade intelectual e estava sendo compartilhado no ChatGPT para verificação, para melhoria e etc. Então, assim, esse também é um desafio, é lidar com algo novo que a gente efetivamente não sabe para onde está sendo hospedado, compartilhado, etc., porque não tem almoço de graça, né? Então, quando é de assim, graça, o produto é você. Essa é a melhor frase que a gente tem. Quando o produto ou a exato, solução é de graça, o produto é você. exato, né? E aí, uma coisa interessante, quando você usa IA nas plataformas de inteligência artificial, ela pode fornecer insights que os analistas não veem, né? Ou podem não ver, ou podem demorar a ver. A gente vai ver isso na prática, né? Então, usar a inteligência artificial para defesa cibernética tem alguns benefícios. Uma é a análise de grande volume de dados. Como é que a gente analisa volumes de dados muito... Eu vou dar exemplos aqui de clientes, obviamente são extremos, mas só para a gente ter uma noção da quantidade de volume de dados que são gerados. Detecção de anomalia em log, dados, comportamento. Então, detectar comportamento, fala assim, eu aprendi que determinado usuário, ele chega na companhia às 8 horas, ele vai embora às 18. Então, eu aprendi aquele comportamento do usuário, o comportamento da máquina daquele usuário, que horas ela loga, quais sites ele normalmente utiliza ou acessa, que tipo de operação ele faz diariamente, ele imprime um documento, ele apaga um arquivo, ele envia um e-mail. Então, aprender o comportamento é extremamente interessante e os algoritmos de inteligência artificial, principalmente de machine learning, que é a aprendizagem baseada exatamente nesse comportamento, pode ajudar muito a detectar a anomalia. Pô, o Roberto chega normalmente 8 e vai embora às 18. Por que o Roberto está acessando o e-mail 2 horas da manhã? Por que ele está acessando esse site ou essa companhia? Por que ele está fazendo isso? Então, aquilo ajuda exatamente o desvio de comportamento, seja do usuário, seja do dispositivo, ajuda muito. E isso é muito rápido. Análise de malware e ransomware, então a inteligência artificial pode ajudar isso. A gestão de identidade e acesso, como eu falei, né, dando exemplo, cara, o usuário acessa tal hora, tal dia, ou normalmente essa aplicação agora está usando uma aplicação que ele nunca usou. A correlação de telemetria e alerta, né? Como é que correlaciona isso tudo, né? Porque se você olhar uma companhia, você tem log dos acessos no Active Directory, log dos acessos no Office 365 ou no Google Workspace. Você tem log dos sites que estão acessando, que estão lá no Firewall. Você tem log do antivírus, né? O Endpoint Protection, que está coletando a telemetria do que está acontecendo na máquina, quais são os arquivos, os acessos, os usuários, as aplicações estão sendo utilizados. Então, como é que correlaciona isso tudo em velocidade de máquina para detectar anomalia, né? Então, a inteligência artificial pode ser utilizada para isso. E a última coisa é a automação, automatizar a resposta. Para detectar essa anomalia, como é que eu respondo, né? Para não esperar que um analista investigue, você criar casos de uso baseado em inteligência artificial para detectar e responder. Então, Ayrton, acho que tem 2 pontos aí, né, bem importantes, né? Volume e velocidade, né? Sim. Se esse volume de dados dependesse de alguém para analisar, seria impossível, e a velocidade da resposta também a gente precisa de que seja algo automatizado. Aí é escolher as batalhas, escolher as ferramentas, quais são as armas que você vai utilizar. Exatamente. Porque assim, vou dar alguns exemplos práticos, né? Se você demorar muito a detectar uma anomalia, uma possível anomalia, um possível alerta, pode ser que ele se espalhe muito rapidamente dentro do seu ambiente. Vou dar exemplos práticos. A gente teve um caso há uns 2 anos, talvez, uma migração de Exchange on-premise para a nuvem, para o Office 365, e, na verdade, o consultor que estava na migração, ele botou um proxy novo na rede do cliente, e esse proxy ia fazer exatamente a transição do ambiente on-premise para o ambiente de nuvem. Durante o período dessa transição, ia ter um proxy fazendo esse papel para poder entender, olha, essa caixa postal está na nuvem ou está on-premise? Não, está na nuvem, então encaminha para... Não, está on-premise, encaminha para o Exchange on-premise. E aí, o que o consultor fez? Ele botou um remote desktop nesse proxy,
e esse proxy ficava exatamente entre a fronteira da internet e o ambiente interno da rede do cliente. Ele botou um remote desktop lá para poder fazer a manutenção durante o final de semana, enquanto ele não estava lá e o projeto de migração estava andando. Aquela licença trial que ele baixou de um site qualquer? Não, ele botou ele habilitou um remote desktop. Ah, só remote, ok. Tá. Só, porta 3389. Isso foi na sexta-feira. Na sexta de madrugada, o Shodan, que é um site que indexa serviço na internet, indexou. Detectou que tinha 3389 naquele serviço, naquele IP, detectou e indexou. Falou, tem um 3389 aqui, tem um RDP habilitado. Beleza. No sábado de manhã, várias tentativas de acesso, muitas tentativas de acesso naquele 3389. Não tinha SOC, não tinha monitoramento, então, assim, era um serviço novo que estava habilitado na rede, exposto para a internet. Do sábado para domingo, foi explorar uma vulnerabilidade de RDP exposto naquele servidor. E aí escalaram um privilégio e viraram administrador da rede, a partir daquela máquina. Em 1 hora, foi quando os endpoints começaram a detectar movimentação estranha, movimentação lateral, acessos que nunca tinham sido feitos, escalação de privilégio. Isso demorou 1 hora para até detectar essa movimentação toda. Em 1 hora foram criptografados 200 servidores. Nossa. Então, assim, a demora na detecção, porque isso aconteceu na sexta, primeira indexação e tentativa de ataque, e aí passou o sábado o dia inteiro, aí no sábado, no final do dia, né, na madrugada de sábado para domingo, foi explorada a vulnerabilidade no RDP, e aí no domingo de madrugada ganhou acesso à rede, escalou o privilégio, e aí começou o processo de implantação do ransomware. E aí em 1 hora foi quando detectou, começou a fazer o processo de contenção e tudo, mais de 200 máquinas foram criptografadas. Praticamente, assim, o RP da companhia ficou fora do ar 2 semanas. Até voltar tudo, conectar tudo, configurar tudo, o RP, a operação da companhia de faturamento, quantos a pagar, quantos receber, 2 semanas fora do ar. Então, assim, é o que a gente fala da capacidade de detectar rapidamente alguma anomalia e responder fazendo um bloqueio, desabilitando o usuário, fazendo uma contenção de uma máquina efetiva. Então, isso é o que a gente chama, quem toca isso? Security Operations Center. Então, você tem um centro de operações de segurança com pessoas especializadas, com ferramentas adequadas, fazendo monitoramento em regime 24 horas. Né? Bom, como é que funciona? Né? O que um SOC deve ter? Né? Quais são as capacidades que um SOC deve ter? Isso não sei eu que estou dizendo. Quem disse isso é o Gartner em 2021, outubro de 2020, ele publicou um documento chamado SOC Model, né? Um documento que fala das melhores práticas ou boas práticas que um SOC deveria ter. Deixa eu só... esse slide aqui, né? Esse SOC Model Guide de outubro de 21, foi publicado pelo Gartner, dizendo assim, quais são as capacidades que um SOC deve ter efetiva. As capacidades estão distribuídas em 3 núcleos, né? Um que é core, ou seja, é obrigado a ter, pelo menos aquilo. O segundo círculo aqui é o que a gente chama que traz valor, e o terceiro são tecnologias emergentes ou especializadas que trazem muito valor para a operação. Né? O que eu posso dizer é assim, o nosso SOC opera 100% de todas essas capacidades aí hoje. Tá? Então, é exatamente sobre isso que a gente vai falar um pouco. Né? Então, aqui, só aproveitando esse slide, o Gartner diz, olha, um SOC deve ter a capacidade de monitorar e detectar o seu ambiente em regime 24 horas. 24 horas, 7 dias na semana, 365 dias por ano. É uma atividade que tem que ser feita nesse regime. Né? A outra capacidade é o que a gente chama de resposta a incidente e threat hunting, busca de ameaça ativa.
Então, ou seja, eu tenho que ter uma capacidade de responder ao incidente, que é bloquear um usuário, desconectar uma máquina da rede. Essa capacidade tem que ser integrada na operação do SOC e tem que ter uma capacidade de buscar uma ameaça. Pô, será que isso aqui é uma ameaça? Essa quantidade de logins com falha pode ser uma ameaça? Uma tentativa de acessar uma URL que não existe pode ser uma ameaça. Então, essa capacidade de buscar ameaça ativa também é extremamente importante para você estar um pouco à frente do hacker, né? O que o cara está tentando fazer no meu ambiente, né? A terceira é o que a gente chama de integração com plataformas de inteligência de ameaça. O que são plataformas de inteligência de ameaça? Sempre que você tem um ataque, um exemplo, ataque do STF de ransomware. Quando você tem um ataque de ransomware, por exemplo, ou qualquer outro ataque cibernético, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o que significa isso. Eu estou abrindo aqui um outro PPT. Quando a gente tem um ataque cibernético, efetivamente, esse ataque, após a investigação, que é um processo natural exposto a incidente, você investigar qual é o vetor de ataque, por que aquele ataque aconteceu, como ele aconteceu, quais foram os vetores, enfim, quais são os IPs utilizados ou os arquivos maliciosos utilizados. Você geralmente faz esse tipo de investigação para identificar o que a gente chama de indicadores de comprometimento, né? O que foi comprometido no meio ambiente que permitiu que o ataque fosse bem sucedido? Esse indicador de comprometimento vão para uma plataforma de inteligência de ameaça. E essa plataforma, ela publica informações. Deixa eu só pegar aqui um exemplo prático. Achei. Ela publica informações, por exemplo, como essa aqui. O que é isso? Aqui é o ataque de ransomware que foi feito no STJ há uns anos atrás. Então, foi feito um ataque de ransomware no STJ, foi a exploração de uma vulnerabilidade do VMware, e foi feito em 2 etapas, né? Teve um ataque de phishing, o usuário clicou, fez download de um artefato malicioso e, a partir daqui, ele explorou uma vulnerabilidade no sistema de virtualização do STJ e criptografou vários servidores. Depois da investigação, esses são os IOCs, ou indicadores de comprometimentos relacionados a esse ataque. Olha, esses IPs foram utilizados, esses arquivos, os hashes desses arquivos e esses domínios foram utilizados, por exemplo, para o ataque. Isso é o que a gente chama de indicadores de comprometimento. Então, esses IPs estão relacionados a ataques maliciosos, atividades maliciosas, não faz sentido eu bloquear isso aqui, porque se se atacou determinada empresa, eu posso ter uma ação preventiva de fazer um bloqueio antecipado. Então, essas informações estão em plataformas de inteligência de ameaça. E você consumir isso de forma antecipada, você previne ou você cria informações reputacionais. Esse IP que está fazendo acesso no meu site é um IP que tem uma reputação boa ou ele está envolvido com outros ataques cibernéticos? Está envolvido com outros ataques, então bloqueia de uma vez, porque provavelmente vai tentar explorar alguma coisa para fazer um ataque, né? Então, isso é o que a gente chama de uma capacidade de consumir informações de inteligência de ameaça. E a quarta capacidade é a capacidade de detecção e automação, né? Engenharia de automação para responder, né? Então, você tem uma capacidade não só de automatizar as detecções, mas também automatizar o que a gente chama de resposta, né? Então, essas capacidades são extremamente importantes de ter num centro de operações de segurança, num SOC efetivo, tá? Beleza, então, voltando lá para o nosso slide, né? Quais são as capacidades de um SOC, né? Então, a gente, só repetindo aqui. Primeiro, visibilidade total da superfície de ataque. Então, tudo que você tiver dentro da companhia, a gente precisa olhar. Quanto mais visibilidade a gente tiver do que está acontecendo em tudo que você tem, o que é tudo? Tudo. Tem um ambiente on-premise? Tem. Você tem servidor Linux? Tem servidor Windows? Tem o Endpoint Protection? Precisamos integrar. Você tem Firewall? Precisamos integrar. Você tem software como serviço? Office 365, Google Workspace, Salesforce, Dropbox. Qualquer serviço que traga informação sobre o comportamento do usuário que usa aquele serviço, ou comportamento dos dispositivos que usam aquele serviço, ou aquele ambiente, é importante a gente integrar. Então, isso é o que a gente chama de visibilidade total das superfícies de ataque.
Outra coisa, visibilidade e integração, ambiente IT e OT. Você tem rede operacional? Aí eu posso estender o OT também como IoT, tá? Você tem CFTV? Você tem câmera IP? Tenho. Tem telefone IP? Tenho. Tudo isso pode ser vetor de ataque. Então, se é um ambiente IoT de câmera, alarme, que está conectado à rede ou eventualmente está conectado à internet, vou dar um exemplo prático para vocês. Cliente grande contratou uma sala-cofre. A sala-cofre tinha ar-condicionado e UPS, né, no break. E lá dentro tinha toda a estrutura, data center, rack, tudo da sala-cofre, data center, do ambiente do cliente estava lá dentro. E ele contratou um serviço de monitoramento da sala-cofre. E o monitoramento era o monitoramento do ar-condicionado, para monitorar a temperatura, sensor de fumaça, umidade, e também os níveis de bateria dos no-breaks que a sala-cofre já também foi contratada com provimento de no-break. Então, tinha energia ininterrupta lá dentro. O que a empresa de monitoramento fez? Ela contratou um link, banda larga, conectou lá dentro, tinha um appliance que fazia a leitura de todos esses sensores, e ela acessava remoto, fazia o monitoramento remoto. E aí, nada demais, né? O que esses caras fizeram? Eles botaram assim, sala-cofre da empresa X. Putz, isso ficou na internet. Aí o Shodan indexou. Te espero aqui. O Shodan indexou, empresa X, IP tal. A gente, o cara acessou, falou assim, olha, que IP é esse dessa empresa? Aí olhou lá, tinha um serviço web, porta 80, não era nem HTTPS, era 80. Aí o cara botou porta 80, pum, apareceu uma aplicação de monitoramento de sala-cofre. E assim, surpreendente. Isso foi o time que estava avaliando a avaliação de segurança. Que serviço é esse? O serviço de monitoramento de sala-cofre da empresa XYZ e que usa a plataforma Y. Cara, procura aí o manual desse appliance. Aí acha o manual do appliance na internet, vê aí a senha default, admin. Testa aí, admin. Entrou na plataforma. O que ele podia fazer? Desligar o no-break da sala-cofre? Tudo. Ou mexer no ar-condicionado, mexer na temperatura? Então, assim, é um negócio que não tem nada a ver supostamente com o ambiente de IT, mas era um ambiente de IoT, né? Era um monitoramento de uma sala-cofre, do UPS, da câmera, do ar-condicionado, mas que permitia, por exemplo, fazer uma atividade que ia desligar o data center inteiro, né? Então, sim, visibilidade e integração. Se tem um ambiente, é IT, ok, é IoT, ok, vamos conectar, porque quanto mais visibilidade a gente tiver, mais fácil ou mais informação a gente vai ter que ter para detectar uma ameaça. Monitoramento contínuo, resposta a incidente, busca de ameaça ativa, que a gente já falou, automação de detecção e resposta, e integração com plataformas de inteligência de ameaça, e integração com plataformas também de GRC. Isso não é primordial, mas se você trouxer uma visão de risco, fala assim, cara, esse ataque está acontecendo no servidor tal. Qual é o risco desse servidor parar? Esse servidor para o teu ERP, para a operação inteira da companhia. Então, esse cara tem uma criticidade diferente, né? Você tem uma visão em termos de risco e não só a visão em termos do ativo efetivo, faz todo sentido, né? E utilização de IA para lidar com grandes volumes, né? Isso hoje se tornou fundamental. Vou dar um exemplo prático. A operação diária de uma companhia gera um grande volume de dados. Obviamente, aqui a gente está num pouco extremo. A gente está falando de uma companhia grande, 31 mil dispositivos, 26 mil usuários. 31 bilhões de eventos na rede durante um mês. 31 bilhões de eventos. Acesso, autenticação, acessou URL, resolução de DNS, 31 bilhões de eventos para 26 mil usuários e 31 mil devices. Isso daqui é impossível fazer humano. Assim, não correlaciona isso aí, vê o usuário, lista o usuário, vê que esses usuários estão acessando. Impossível. Você tem que usar a inteligência artificial.
Isso não fala assim, bota uma empresa pequena, uma empresa de 2.000 usuários, gera 100 milhões de eventos por mês, mais ou menos. É impossível. Então, assim, tem que ter velocidade de máquina, tem que ter inteligência artificial, tem que ter algoritmos de machine learning, deep learning, para poder correlacionar essa telemetria toda e efetivamente trazer informações que possam gerar alertas e incidentes que têm que ser tratados. Tá? Então, isso aqui são casos concretos, tá? Isso aqui é uma empresa que a gente opera dentro do SOC e que ele tem esse volume todo de informação. E se não usar a inteligência artificial, é impossível de tratar isso. Ayrton, o volume de dados é bem grande, né? Num caso Sim. desses, a implementação, ela é rápida, a implementação demora, porque a cada dia que passa é um dia que você não está controlando efetivamente, olhando o todo, né? A Como gente que funciona a precisa implementação? entender, assim, obviamente a gente precisa entender o tamanho da companhia e quais são os controles ou quais são as soluções que já estão implementadas, né? Novamente, a gente não quer jogar nada fora. Então, se o cara já tem Fire implementado, não joga o teu Fire fora, vamos utilizar o teu Fire e conectar na plataforma, no SOC. Eu já tenho endpoint, vamos conectar o endpoint. Eu já tenho um anti-spam, vamos conectar o anti-spam. Precisa entender isso, mas eu vou dar exemplo. A gente implementou recente numa companhia 200 firewalls, 900 usuários, 2.000 e poucas máquinas, são 100 lojas distribuídas em vários locais no país, Google Workspace para todo mundo, Endpoint Protection, Bitdefender. Esses eram os controles de segurança que eles tinham mais ou menos no ambiente. A gente implementou em 3 horas. Conectou ele todo no SOC em 3 horas. Em 3 horas ele tinha os appliances, ele tinha as configurações, os conectores configurados e a gente já conseguia receber a telemetria do ambiente dele. Obviamente, a inteligência artificial demorou mais 2 semanas para poder aprender o comportamento dos usuários dos dispositivos. Em 2 semanas a gente já tinha alertas de comportamento de usuário, acessos, etc. Diga, Roberto. E o legal, né? Você trouxe um exemplo extremo de uma empresa enorme com 26 mil usuários. Você acabou de falar de uma agora com 2.000, mas uma empresa com 40, 50 funcionários que tem uma criticidade de negócio, né? E aí vamos falar aqui, mercado financeiro, saúde, até mesmo jurídico, que tem alguns escritórios que trabalham com dados ali, com informações muito críticas de negócio como um todo, confidenciais também. A gente olhar esse tempo de resposta, você não vai ter 1, 2, 5, 10 pessoas no time de TI para ficar analisando os eventos. Então, assim, é interessante a gente dar o exemplo aqui de uma empresa com 26 mil, uma empresa com 2.000 funcionários, mas uma empresa de 30, 40, 50, que tem uma criticidade de regra de negócio, ou de informação, ou de operação, ela não pode parar. Né? Eu gosto de trazer o pessoal do mercado financeiro para essa discussão, porque às vezes a gente fala assim, não, a gente pega empresa acima de 2.000 funcionários, 3.000, a gente tem empresas com 30, 40, 50 funcionários que movimentam um volume de dinheiro ou um impacto numa operação nacional ou internacional muito grande e que também precisam desse serviço. São 100 mil eventos dia, 50 mil eventos dia, ok, são 50 mil, mas um técnico, 2 técnicos de TI não conseguem dar conta disso. Então, a gente tem que olhar... Na verdade, assim, para você rodar 24 horas, você vai precisar de pelo menos 4. No mínimo, né? No mínimo 4. Sem considerar férias, folga, doença, não sei o quê, mas no mínimo 4. Exatamente. Né? E às vezes é difícil você encontrar um cara que saiba de tudo, né? Porque às vezes o cara tem Fire, tem Endpoint, fala, pô, o cara é especialista em Fire, mas não em Endpoint. Então, você encontrar um cara que conheça efetivamente, do ponto de vista de segurança, todas as soluções, às vezes é difícil, né? Ou é mentira do currículo dele. Vamos deixar isso levantado aqui, verdade. Mas a gente não vai entrar nesse ponto. Hoje, dentro do SOC, a gente tem mais de 70 profissionais especializados, né, numa operação 24 horas. Então, a gente tem profissional de todos os níveis e com conhecimento de várias plataformas tecnológicas. Né? Aqui, só para terminar a questão dos slides, aqui é interessante, esses contextos aqui, isso aqui são informações de mapas globais de ataques, né? Então, a quantidade de ataques acontecendo. Deixa eu ver se esses caras aqui... Acho que não.
Então, aqui são ataques acontecendo. A gente tem vários mapas que fazem esse monitoramento em tempo real. Não tem os vídeos aqui, não. Então, mas são ataques acontecendo. Tem aí. Então, isso aqui é em tempo. Falhou para mim o áudio aqui, pessoal. Não sei se para vocês. Para mim também. Não sei se aí estão ficando mudo. Deve ter entrado o áudio do vídeo para ele. Pode ser. Ficou ruim o áudio. Ok. É por causa do vídeo. Aquilo ali, né? Na verdade, a gente tem monitoramento de ataques acontecendo o tempo todo, né? Bom, como é que é a operação efetiva de um SOC, né? Como é que a gente trata isso? Legal, você falou dos conceitos, mas como é que efetivamente funciona, né? Vamos olhar como é que funciona a plataforma e como é que funciona a operação. Na verdade, quando a gente implanta a plataforma e a operação do SOC, a primeira coisa que a gente precisa fazer é coletar o que a gente chama de telemetria. A gente precisa coletar informações das plataformas que operam dentro da companhia. Como é que a gente coleta isso? A gente tem vários sensores para coletar. Eu tenho um sensor de rede e tenho um sensor de segurança que coleta a telemetria do que está acontecendo na rede. O que está trafegando na rede? Quem está acessando o quê? Então, eu tenho aqui um appliance que pode ser físico ou virtual e ele coleta informações do meu ambiente on-premise, de nuvem ou de container. E eu tenho também esse mesmo papel num sensor de segurança que ele incorpora um IDS, que é um Intrusion Detection System, e um Malware Sandbox. O que é o Malware Sandbox? Detecta arquivo zero day. Passou um arquivo na rede. Esse arquivo é malicioso. Se o antivírus não detectou, a gente não sabe. Né? Pode ser que seja o que a gente chama de zero day. É um arquivo malicioso que o antivírus ainda não tem uma informação ou não tem uma assinatura sobre ele. O que a Malware Sandbox faz? A gente pega o arquivo, abre e vê qual é o comportamento dele. Se ele tiver um comportamento anômalo, a gente classifica uma reputação, uma péssima, uma má reputação para ele, e mesmo que o antivírus não tenha pego. Tá? A gente tem sensores de sistema operacional, Linux ou Windows, a gente recebe processo a log de mais de 150 soluções de mercado, e a gente tem os conectores. Os conectores coletam informações, mas também tem a capacidade de resposta. Tá? E a plataforma de thread Intel. A gente conecta em plataforma de thread Intel para coletar o que a gente chama de IOCs, né? Informações de IP, domínio e rede, de acordo com a sua reputação, né? Se é malicioso, se não é, se está envolvido em algum ataque cibernético. Beleza, depois que a gente pega isso tudo aqui, todas essas informações, a gente coloca essas informações, enriquece elas. O que é enriquecer? Qual é o IP? Esse IP é da onde? É da China, da Índia, da Rússia? Então, qual é a geolocalização desse IP? Qual é a reputação dele? Qual é o domínio? Então, a gente enriquece a informação, normaliza ela e faz a ingestão num data lake. A gente bota isso dentro de um grande big data, em que a gente vai fazer o quê? Vai rodar os algoritmos de comportamento de machine learning, deep learning, para entender o comportamento de usuário, desvio de comportamento de usuário, não só de usuário, mas da máquina propriamente dita, vai fazer o que a gente chama de investigação de possíveis ameaças e podemos criar alertas baseados em regras. Tá? E aí, com base nisso, a gente gera alerta e a correlação dos alertas gera o que a gente chama de casos de incidente. Então, a gente tem telemetria correlacionada gera alerta, alertas correlacionados geram casos de incidente. E aí, o próximo passo é investigar e responder. Como é que eu respondo? Automatizo uma resposta, proponho medidas de mitigação, integro com outras plataformas para responder, ou posso gerar relatórios daquele incidente efetivo. Tá? Então, assim, essa é uma operação, né? Como é que a plataforma opera efetivamente dentro do SOC. Bom, beleza, mas mostra isso na prática. Na prática é isso aqui. Então, a gente tem uma plataforma que é operando. A plataforma, aqui eu faço a configuração dos sensores. Então, eu tenho sensor de quê? Não, eu tenho, por exemplo, um sensor de rede.
o que você coleta nesse sensor de rede? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai mostrar isso aqui é um sensor de rede, que tem malware sandbox, tem IDS, tem monitoramento de tráfego. Ó, ele está recebendo 700 GB de tráfego, ele está entendendo. Desses 700 GB, ele está processando isso, normalizando, limpando o tráfego que para ele não interessa, e ele está gerando 1,7 GB de log com informações úteis do ponto de vista de segurança. Tá? Ele está recebendo 8 GB de log de algumas plataformas de segurança e está limpando, processando e está gerando 3 GB de log a ser colocado dentro da plataforma. Aqui o meu malware sandbox e meu IDS, quanto de tráfego ele está processando efetivamente. Tá? Então, isso aqui é um sensor de rede onde a gente coleta telemetria. Eu tenho, como eu falei, sensores de sistema operacional. Posso clicar aqui numa máquina e, por exemplo, essa máquina, um exemplo, é uma máquina que tem um sensor, por exemplo, de sistema operacional Windows. Então, é uma máquina que a gente está fazendo monitoramento da configuração da máquina, controle, File Integrity Monitor, eu estou monitorando os arquivos do sistema operacional dela, estou coletando os eventos do Windows para poder correlacionar comportamento, por exemplo. Tá? A outra coisa que eu tenho, como eu falei, a gente tem capacidade de coletar logs. De quê? Várias soluções de mercado, centenas de soluções que a gente coleta log. Eu tenho firewall da Checkpoint. Ok, vamos coletar os logs. Eu tenho switch da Cisco, ou switch, posso ter Merak, NetFlow, roteador, tenho equipamento da Dell, enfim, a gente tem aqui centenas de equipamentos e também genéricos, né? Minha plataforma não está na lista, mas gera um log genérico baseado em syslog. Ok, eu vou processar ele. Tá? Então, aqui é a nossa capacidade de coletar informações também advindas de outras plataformas de segurança. E eu tenho aqui os conectores. O que são os conectores? Os conectores, a gente tem aqui também dezenas de opções de conexão. Então, segurança de nuvem, banco, e-mail, endpoint protection. Então, a gente tem várias conexões que a gente pode fazer o que a gente chama de configurar um conector nativo. E esse conector ele tem duas opções. Né? Quais são as opções? Coletar a telemetria e responder. Então, por exemplo, quando eu conecto num AD, estou conectando num Azure Active Directory, eu digo o que eu vou coletar. Você vai coletar os logs de auditoria, de sign-in, de risk detection, de risk user collection. Então, o que você está coletando aqui? E quando eu ligo a telemetria, essa telemetria aqui de coleta e resposta, quando eu ligo a resposta, efetivamente eu ganho uma capacidade de disable user, por exemplo. Ou quando eu ligo a resposta, por exemplo, num firewall, eu ligo a capacidade, por exemplo, de bloco IP. Eu vou ter a capacidade de bloquear um IP. Tá? Então, essa é toda a parte de configuração da telemetria. Por fim, a gente tem Threat Intel. A plataforma já consome, mas se você tiver uma plataforma de inteligência de ameaça própria, a gente também pode configurar. Beleza. O que mais que eu faço? Nada. A plataforma vai aprender agora o comportamento dos usuários, dos dispositivos, e ela vai gerar os casos de incidente, então desse lado, vai gerar uma lista de ativos que apresentem algum risco, efetivamente, e vai gerar aqui, classificar todos esses alertas com base no que a gente chama de um kill chain, que determina qual é a fase do ataque que aquele alerta está. É uma tentativa inicial de exploração? Não, é uma persistência, é uma exfiltração de dados ou impacto, como um denial of service. Qual é o estágio do ataque, efetivamente? Então, todo alerta é classificado com base no possível estágio que ele esteja num ataque cibernético. Tá? Ok. E aí, o que eu faço? Aqui está dizendo que tem uma aplicação não comum foi detectada. Olha o que ele fez. Olha, eu observei aqui numa tentativa inicial que os IPs tal, que envolve um usuário recepção, está utilizando. Vamos fazer uma análise aqui. Ele fez um grafo machine learning dizendo o seguinte: olha, essa máquina que tem 2 IPs, a gente já viu que o usuário é recepção, acessou o IP tal
e revelou uma aplicação Xbox Live que nunca foi observada antes. Essa foi o que a gente chama de a No Application Anomaly, ou seja, é uma aplicação anomaly, anormal, porque ele nunca observou esse usuário com essa máquina acessar, por exemplo, o Xbox Live. Isso aqui é legítimo? Não. Posso clicar aqui e eu vou ver com mais detalhe esse alerta. Tem fumaça. Sinaliza aí que tem alguma coisa que não está batendo. Qual é o score de risco? Então ele está dizendo qual é a máquina, quantos dias de silêncio, qual é a aplicação que foi detectada. Ele nunca tinha visto essa aplicação antes. Posso ver no detalhe qual é o horário, qual é a máquina, da onde que eu detectei aquilo, qual é a URL, né, que foi utilizada, que foi acessada. Enfim, posso ver que é legítimo, que está na Microsoft, tem lá um certificado digital da Microsoft. Isso aqui é legítimo ou não é legítimo? Posso questionar o usuário, posso falar assim, não, cara, isso aqui não está em acordo com a minha política de segurança. Ok, action, external action, firewall, block IP. Vamos bloquear o IP. Então, vou bloquear lá o meu IP, por exemplo, tal, a direção de tráfego, qualquer um. Por quanto tempo? Cara, bloqueia aí por 1 hora enquanto eu vou investigar o usuário. E aí, se eu der um submit aqui, ele vai lá no meu firewall e vai botar uma regra bloqueando, fazendo o drop daquela conexão e bloqueando efetivamente o IP. Tá? Então, já minimizamos o impacto aí. Exato. Essa é uma capacidade rápida da gente detectar alguma anomalia. Né? Detectei e respondi de forma manual, dizendo, olha, bloqueia isso enquanto eu investigo melhor. Né? Então, isso é quando tem algum caso. O que é um caso? O caso repara que o caso é composto de 2 alertas correlacionados. Se eu clicar aqui, eu vou ver os registros originais daquele alerta. Pode ser que seja um registro ou pode ser mais. Nesse caso é um só. Eu detectei um tráfego só. Então, aqui eu tenho o detalhe do tráfego. Então, eu detectei um tráfego em cima do protocolo HTTPS para esse domínio. Isso aqui é o que me trouxe a informação do uso daquela aplicação Xbox Live que nunca tinha sido utilizada antes. Então, o que a plataforma faz? Ela pega toda a informação de telemetria, correlaciona, gera um alerta, correlaciona os alertas relacionados ao mesmo usuário, mesma máquina, e gera um caso de incidente. Tá? E aí, aqui eu tenho a análise, né? E aqui eu tenho a resposta, que é bloquear, por exemplo, o IP. Tá? Beleza. Tá, mas se eu quiser ver direto, vou mostrar para vocês interessante. Por exemplo, esse aqui. External URL Recognition. É uma tática de reconhecimento e é uma técnica de scan ativo. Se eu clicar aqui em View, o que ele vai dizer para mim? Olha, eu detectei aqui um alerta. O alerta está dizendo o IP tal, público, fez 45 tentativas de acesso com o protocolo HTTP e deu erro 400 e alguma coisa, ou 403, ou 404, etc. E a falha foi sempre 100%. Então, potencialmente, esse cara aqui subiu o score de risco, mas potencialmente isso aqui provavelmente é um atacante fazendo scan para páginas do teu website, né, para poder explorar o da sua aplicação. Tá tentando encontrar a brecha aí. Exato. Mas o que é isso? Quantas falhas? 45. Se eu clicar em registros originais, eu vou ver tentativas. Então, vamos lá em registros originais. 45 tentativas de acesso, é o que veio na telemetria. Quais são os horários? Olha, os horários estão aqui. Né? Então, a gente teve 1h55 da manhã. Tá vendo? Aqui são os horários das tentativas. Tá? Então, tiveram aqui essas 45 tentativas distribuídas nesse horário. Beleza. Então, repara que aqui eu tenho toda a telemetria detalhada. Se eu abrir uma delas, eu vou olhar e aqui está dizendo. O que o cara está acessando? Olha, ele está acessando o IP tal e ele está tentando /php myadmin /script /setup.php. Ele está acessando. Da onde veio? Lá da China, de Guangzhou, lá da China. Mas está vendo? Então aqui tem a informação de onde está vindo aquele ataque. Tá bom, beleza. E qual foi a resposta?
Lembra que a gente falou que a resposta foi um erro 400 alguma coisa. O erro está aqui, 404. Eu não tenho isso no meu ambiente, mas o cara está tentando fazer o que a gente chama de reconhecimento para saber se eu tenho PHP MyAdmin ou se eu tenho alguma coisa publicada nesse website que ele possa tentar, por exemplo, explorar uma tentativa de acesso indevido. Tá? Beleza, e eu tenho aqui 45 tentativas, né? Ah, ok. Essas 45 tentativas viraram um alerta. Então, a ferramenta já consolidou aqueles 45 tentativas de acesso que virou um alerta, e se eu clicar aqui, esse alerta está relacionado a algum incidente? Não, é a primeira coisa que está acontecendo dessa máquina, desse usuário, então não tem nenhum caso de incidente, é um alerta apenas. Posso tomar ação? Posso, já vou bloquear esse cara, por exemplo, vou fazer um bloqueio lá no meu Firewall para bloquear o cara, dizendo assim, olha, esse IP aí pode bloquear, porque ele está tentando fazer um reconhecimento no meu site. Cara, bloqueia para sempre. E aí esse cara já está bloqueado efetivamente, eu já tomei uma ação de prevenção, detecção e prevenção de uma possível tentativa de acesso indevido desse cara. Tá? Pô, beleza. Ah, eu vi, cara, caso, alerta, mas a resposta manual. Dá para automatizar? Dá. Se eu vier aqui em automação, eu posso criar uma regra de automação. Pô, mas para quê? A gente tem uns 300 playbooks aqui prontos de automação. O que você quer? Ah, não, tentativa de ransomware na Amazon. Login com falha. Ou login com uma reputação ruim. Ah, phishing. Um comando anômalo. Então, a gente tem aqui vários, por exemplo, aquele ali naquele caso era... deixa eu ver se está aqui, sim, Flood, não. Esse cara aqui, ó. Externo URL, um reconhecimento de URL de forma anômala. Beleza, peguei o playbook, li, ele já criou a query que ele vai fazer no meu data lake. Quantas hits? Cara, se der um hit, eu já quero responder. Beleza, deu um hit. O que você quer fazer? Manda um e-mail para alguém e cria uma outra ação de alerta. Qual é? Cara, coloquei no Firewall de uma vez. Beleza, gravei aqui, já está automatizada a resposta. Toda vez que eu tiver aquela atividade, ele vai lá no Firewall e já faz o bloqueio. Ou seja, com o passar do tempo, a gente começa a ter uma capacitação sobre o que acontece nesse ambiente ou não, começa a automatizar, e aí, vamos lá, num primeiros 3 meses, um volume maior de tratamento manual, e depois, na sequência, a gente entra para uma automação onde a gente começa a controlar e só vai tratar novos, que aí, com certeza, o volume é muito menor. Exatamente, é isso aí. Na verdade, a gente tem um aprendizado inicial, não só pela machine learning, mas pelos especialistas do SOC. Exato, especialistas do SOC dizendo, cara, isso aqui é falso positivo, isso aqui é uma atividade normal, em que a gente também configura isso, e automatiza a resposta. Cara, toda vez que acontecer isso, responde desse jeito. E aí você entra numa velocidade de cruzeiro, que efetivamente aumenta o nível de atenção, porque assim, se tiver um alerta, de fato, aquilo pode representar uma ameaça. É algo novo a se trabalhar, exatamente. Exato. Tá? Então, quanto mais automação, a gente pode dizer que é mais tranquilidade para a equipe do cliente final na sexta-feira, que ele vai poder sair, vai poder dormir no final de semana tranquilo, que tem alguém olhando e cuidando, né? Mais tranquilidade para todo mundo, né? Porque, na verdade, o SOC opera 24 horas. Né? Então, o nosso objetivo é automatizar o máximo possível das coisas corriqueiras, mas porque você vai ter atenção para as coisas que realmente são excepcionais. Tá? Nosso objetivo é que o gestor de segurança da informação e as equipes de TI durmam tranquilas quando não estiverem no escritório. Exato. Sem surpresas. Aqui, uma coisa interessante, como a gente enxerga a rede inteira e a gente tem uma telemetria na mão, eu consigo ver o que está acontecendo na rede. Então, por exemplo, cara, me vê quais são as aplicações que estão em uso na rede. Então, eu vejo aqui a quantidade de requests DNS, o tempo médio do protocolo HTTP, se a rede está lenta, não está lenta, enfim, quantidade de serviço DHCP, beleza. Cara, mas tem banco na minha rede? Tem banco de dados? Tem. A gente faz inspeção profunda de pacote. Então, se tem banco de dados, eu consigo ver as queries SQL passando. E eu aprendo as queries. Se tiver uma query com comportamento anômalo, como, por exemplo, SQL dump, eu consigo gerar um alerta. Opa, alguém está fazendo um dump que não é normal, por exemplo, num banco de dados. Eu consigo gerar um alerta e fazer o bloqueio, né? Também automatizar a resposta.
E, inclusive, as aplicações tuneladas, a gente consegue ver. Então, mesmo que a aplicação utilize protocolo SMB, SSL, etc., a gente tem a classificação das aplicações aqui e eu consigo classificá-las, né? Então, cara, quem está usando o Google Bot? Se eu clicar aqui, ele vai fazer um drill down e eu vou ver qual é, por exemplo, a máquina que está usando o Google Bot, por exemplo. Tá? Então, a gente ganha isso por conta da visibilidade. Pô, legal. E thread hunting, lembra que a gente falou uma capacidade de, né, fazer busca de ameaça ativa? Então, a gente tem o que a gente chama de thread hunt. O que é o thread hunt? É a busca de alguma ameaça no meu ambiente. Então, se eu tenho... Isso aqui é o que eu tenho do meu ambiente agora, né? Todos os alertas estão sendo gerados, mas eu tenho aqui, por exemplo, uma biblioteca de hunting, de possíveis ameaças. O que ele está fazendo? Ele vai lá no meu data lake nas últimas 24 horas, o que está acontecendo no meu ambiente? Pô, tem acesso a algum file share storage, tem a aplicação, meu file, tem 1.3 milhões de tráfego que passou pelo Firewall, meu Office 365. Então, por exemplo, se eu for no Firewall, eu já posso vir aqui e falar assim, cara, o que está acontecendo no meu Firewall? Quais são as regras que estão sendo utilizadas? Qual é o volume de tráfego por hora? E aí, aqui eu já vejo assim, pô, interessante, olha isso. Eu tenho um monte de tráfego, a maior parte é allow, ou seja, tráfego permitido no Firewall, e eu tenho um percentual de tráfego negado. Pô, se eu clicar aqui em allow, eu vou ver todo o tráfego que passou pelo Firewall. Mas repara que eu tenho aqui tráfego de denial of server, ou tráfego de brute force. Ok, deixa eu ver esse tráfego de denial of service. Se eu clicar aqui, eu vou dar um drill down somente nesse tráfego de denial of service, eu vou ver quais são os IPs utilizados para fazer ataque de denial of service. Isso aqui, para mim, é uma ameaça. Já classificado, já sei que é denial of service, vou pegar essa lista de IP e bloquear. Então, isso é o que a gente chama de uma capacidade de fazer uma busca ativa de ameaça. É uma ameaça, está sendo atacado, está passando pelo Firewall, não tem nenhuma regra bloqueando, eu já sei que eu vou abrir uma proatividade, pegar esses IPs aqui e vou fazer um bloqueio. A segunda linha de defesa está em ação. Preventivamente, eu estou fazendo uma busca de ameaça e prevenindo, por exemplo. Ah, cara, o que mais você consegue fazer? Cara, consigo fazer um monte de coisas aqui, só para vocês entenderem. Como a gente está lendo telemetria de tudo, então, por exemplo, vou dentro do meu Office 365. O que está acontecendo no meu Office 365? Eu não tenho acesso, eu não quero acessar a console, não tenho acesso ao console. Ok, tudo que está acontecendo no meu Office 365 está aqui, a telemetria toda. Quem está acessando, quais são os usuários, quais são os arquivos, o que está sendo utilizado, quem está acessando o quê, e aqui em tempo real o que está sendo feito. Então, isso aqui em tempo real, eu estou vendo as atividades de todos os usuários. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar uma atividade aqui. Por exemplo, a Thaís está abrindo e-mail e está aplicando label de classificação em e-mail, esses usuários. Se eu clicar aqui, eu vou ver com detalhe a telemetria do que ela está fazendo. A Thaís Barbosa, o Office 365, e ela está aplicando o label no arquivo, está aplicando um rótulo de restrito num e-mail que ela está utilizando. Então, assim, a telemetria toda está toda aqui, a gente pode estudar e olhar em busca de ameaça ativa. E, por fim, que a gente tem é a questão de relatório, né? Fala assim, legal, você tem aí, você tem visibilidade de tudo, mas eu quero, tira um relatório aí, um relatório executivo. Então, a gente tem alguns relatórios padronizados. Então, nas últimas 24 horas, o que está acontecendo no meu ambiente? Quantidade de alarmes, etc., quais são os meus maiores ofensores, enfim, um relatório executivo. Quero receber isso toda semana, beleza, clica aqui e você vai configurar para receber ele toda semana, uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, você configura o schedule do envio automatizado do relatório. Mas o que mais você tem? Tem relatório de PCI Compliance, né? Então quem é do mercado financeiro precisa de PCI Compliance, a gente tem. Tem relatório de SysControl, RIPA, mercado de saúde, e eu posso customizar, né? Eu posso pegar aquele meu relatório executivo, clonar ele e, por exemplo, vir aqui no editor e fazer uma edição desse relatório e customizar ele de acordo com a minha necessidade, né? Então, quero customizar esse relatório, não quero desse tamanho.
Então, eu posso vir aqui e modificar efetivamente o relatório. Eu tenho tirar gráfico, colocar gráfico. Ah, não quero esse gráfico. Beleza, tira ele. A gente já tirou o gráfico. Posso adicionar, por exemplo, um outro gráfico aqui de barra. E eu vou dizer de onde eu estou coletando a informação para poder criar e customizar esse relatório. Tá? É isso. Isso aí dá uma visão geral, né, da forma que opera dentro de um SOC com a capacidade de detectar, responder diante de uma ameaça cibernética. Não, excelente, Ayrton. Assim, a gente consegue ter noção, né, do que passa por trás da palavra SOC. Quando a gente fala, tem muita gente por aí oferecendo SOC, o SOC, não, eu tenho SOC, eu contratei um SOC, mas será que eles te mostraram exatamente como é que é a operação? Será que você sabe o que se passa ali por trás do conceito? Se realmente estão te entregando, né, ou podem te entregar o que você está pesquisando, procurando? Eu acho que esse é o ponto da gente mostrar aqui na prática o que é a capacidade de entrega que a gente tem. E uma coisa, Roberto, assim, para todo mundo que é importante, é uma recomendação que a gente essa semana, inclusive, a gente estava conversando com um cliente, né? Porque ele falou assim: por que será que eu devo exigir que um SOC seja auditado e certificado pela ISO, pela norma ABNT ISO 27001 e 27701? O que essas normas auditam e certificam? Elas certificam uma operação segura do ponto de vista de segurança da informação, é a 27001, e a norma ISO 27701, ela é uma extensão da norma 27001 e ela certifica que aquela companhia, aquela operação está em conformidade com as leis de privacidade, né? Então, ela tem um programa de privacidade que trata dados pessoais da forma correta, em conformidade com a lei. E aí a gente estava discutindo isso com o cliente e falou: eu recomendo que você procure operações de SOC, empresas que tenham essas auditorias, certificações. Por quê? O SOC, em geral, não é que ele vai acessar dados da companhia, mas ele vai ter acesso a ativos importantes da companhia do ponto de vista de segurança. Então, você contratar uma empresa que diz que tem SOC, mas ela não é auditada por terceiros e ela não tem uma certificação de segurança da informação, é um risco que você está comprando. Porque você vai dar acesso privilegiado aos ativos da sua companhia a uma empresa que não se preocupa muito com segurança. Apesar de ser uma empresa que vende segurança, mas se ela não tiver certificada e auditada, você não tem uma garantia de que ela usa as melhores práticas de segurança da informação. Tá? Problema duplo aí, né? Para o cliente que Exato. comprou e para quem está oferecendo o serviço. E aí agora venho a reforçar aqui por isso que do nosso lado, Alpha Gates, a gente trabalha em parceria com a Future e faz a operação toda do SOC com o SOC Future. Então, a gente entende que eles têm a capacidade muito maior para entregar e entregam com todo o padrão de qualidade com as certificações, e é por isso que a gente tem essa parceria e faz essa entrega, leva essa oferta até o cliente final, né? Então, acho que essa preocupação deveria ser para a contratação de qualquer fornecedor, Ayrton. A gente tem visto muito essa necessidade da maturidade dos fornecedores e que, infelizmente, alguns clientes estão procurando, às vezes, não, quero contratar aqui, vou com um amigo, vou com um conhecido, mas espera aí, você está dando o login de administração de todos os seus ativos na mão de um terceiro que você nem sabe se ele faz isso dentro de casa, né? Então, exatamente. Essa preocupação é interessante, até assim, fica como recomendação para todo tipo de contratação em tecnologia. Né? A gente está falando aqui da parte de segurança, mas a gente pode estender isso aí para outros serviços também, porque a gente sabe que no final a tecnologia é o crítico do negócio para todo mundo hoje. Então é o que a gente precisa estar olhando e estar contratando de forma correta para lá na frente não ser pego de surpresa. Exatamente, é isso aí. Perfeito, pessoal. A gente estendeu aí um pouquinho o tempo, já 11h22, mas é que quando o assunto é bom a gente vai puxando. Ayrton, o Nelson precisou sair aqui, ele teve que entrar numa outra agenda já com um cliente. Queria só te agradecer aí mais uma rodada, né? Para quem ficou aí com a gente até o final, a gente vai disponibilizar essa gravação também. A gente, como eu falei, a gente está na terceira ou quarta semana falando sobre segurança da informação com o Ayrton aqui, conversando de diversos temas. A gente vai deixar esse material gravado, então quem quiser acessar, compartilhar com os seus companheiros de empresa ou colegas do mercado, fiquem à vontade e a gente está aqui à disposição, né, para marcar um papo individual com a sua empresa, com o seu time, levar essa discussão para dentro da sua organização e entender
como a gente pode ajudar e como a gente pode começar, né? A gente deixou claro aqui que é para todo tipo de empresa, a gente vai reaproveitar os ativos que já foram investidos da parte de segurança e de TI dentro da organização. A gente não vai colocar nada do zero novo. A gente só vai conectar esses mundos e ter uma visão 360, vamos chamar assim, do ambiente de segurança. Então, fica o convite para quem quiser ter um bate-papo desse particular na sua companhia. A gente está à disposição. Os nossos contatos vocês já têm por e-mail, mas a gente vai reforçar aqui após esse webinar de hoje. E eu queria só agradecer a presença de todos e desejar uma boa sexta-feira, um bom final de dia de trabalho para todo mundo. E Ayrton, mais uma vez, muito obrigado. Que nada, obrigado. Fica à disposição aí, Roberto. Um abraço. Combinado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau.